Senhor Jesus, vamos continuar nossa leitura pelo livro Deus Trabalha no Turno da Noite. Ele está me amando e vos tenho amado, diz o Senhor. Malaquias 1:2. A leitura diz assim: Ele era um homem grandalhão, enfrentando o inimigo além das suas forças. Sua jovem esposa caíra gravemente enferma e morrera de uma hora para outra, deixando o homem zarão, sozinho com uma garotinha de olhos grandes e cabelo cor de linho, com menos de 5 anos. O culto na capela do lugarejo foi simples, carregado de tristeza. Depois do sepultamento no pequeno cemitério rural, os vizinhos rodearam o viúvo. Venha conosco e fique alguns dias, disse alguém. Você não deve voltar ainda para casa. Por mais pesaroso que estivesse, ele respondeu: Obrigada, amigo, pelo seu bondoso oferecimento, mas temo de ir para casa, onde ela estava. Minha filha e eu temos de enfrentar isso. Eles então voltaram. O homem grande e sua menininha para o que agora parecia uma casa vazia e sem vida. O homem colocou a cama da filha no seu quarto, para que pudessem atravessar juntos aquela noite sombria. Naquela noite, enquanto os ponteiros do relógio corriam, a menininha não conseguiu dormir nem o pai. O que pode amargurar mais o coração de um homem do que ver a filha soluçar pela mãe que nunca voltará? A garotinha chorou muito naquela noite. O homem foi até o leito dela e tentou consolá-la da melhor forma possível. Depois de algum tempo, a menina deixou de chorar, mas só por ter dó do pai. Pensando que a filha adormecera, ele levantou os olhos e disse tristemente: Confio em ti, pai. Mas tudo está escuro como se fosse meia-noite. Ouvindo a oração do pai, a menina voltou a chorar. Pensei que estivesse dormindo, filhinha. Papai, eu tentei. Fiquei com pena de você, mas não consegui dormir. Papai, você sabia que eu ia ficar assim, tão escuro? Por que, papai? Não posso nem ver você por causa da escuridão. Depois, através das lágrimas, a menina sussurrou: Mas você me ama, mesmo que esteja escuro, não é, papai? Você me ama, mesmo que eu não o veja, não é, papai? Como resposta, o homem se abaixou, com as enormes mãos tirou a filha da cama, apertou ao peito e ficou segurando o corpinho dela até que finalmente pegasse no sono. Quando ela se aquietou, ele começou a orar. Levou a Deus o queixume da filha. Pai, está escuro como se fosse meia-noite. Não posso absolutamente ver-te, mas tu me amas, mesmo quando está escuro e não enxergar, não é? A partir de mais escura das horas, o Senhor tocou-o com nova força, capacitando-o a prosseguir caminho. Ele sabia que Deus continuava a amá-lo, mesmo quando estava escuro. A Bíblia revela que Davi experimentou uma temporada longa e difícil de escuridão em sua juventude. Se alguém precisava ouvir o conselho familiar, não duvide no escuro do que Deus lhe mostrou na claridade. Era o filho mais moço de Jessé. Depois de anos de tranquilidade obscura entre os rebanhos do pai, ele foi subitamente lançado às alturas olímpicas. Em um momento guardava um rebanho de ovelhas que pastava em um prado. No momento seguinte foi ungido como o próximo rei de Israel. Em um momento entregava sanduíches de queijo aos irmãos na linha de batalha. No momento seguinte tornou-se o guerreiro campeão do seu povo e o querido de todas as mulheres de Israel. A permanência do jovem do alto da montanha foi, porém, de curta duração. Em breve o acusaram de traição, foi sentenciado à morte e perseguido de uma extremidade à outra de Israel por todos os cavalos e todos os homens do rei. Davi refugiou-se finalmente nas profundezas de uma das cavernas de pedra calcária que abundavam no deserto desolado da Judeia. Que tomba enorme!
da luz dos refletores para uma caverna, da claridade ofuscante dos holofotes para a escuridão úmida de um esconderijo no sertão. Embora a escuridão rodeasse Davi, mais escura que a da meia-noite, a chama da sua fé em Deus continuou ardendo. Ele não conhecia todos os detalhes, mas sabia que as trevas não durariam para sempre. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ele escreveu em seu diário de oração. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 18, 28, 35. Davi compreendeu que, embora ele lutasse contra os temores e sofrimentos que surgem à noite, Deus não tem problema algum com a escuridão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se... Sabia que as trevas não durariam para sempre. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ele escreveu em seu diário de oração. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 18, 28, 35. Davi compreendeu que, embora ele lutasse contra os temores e sofrimentos que surgem à noite, Deus não tem problema algum com a escuridão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas para ti. Salmos 139, 11. Daniel também era um jovem que podia escrever a respeito das trevas. Embora não passasse de um menino, o exército babilônico invasor o arrastou para o cativeiro, longe do amor e conforto do lar. Quão escuras coisas poderiam chegar a ser para um adolescente solitário? Separado de sua casa, família, país e de tudo que lhe era caro e familiar, ele poderia muito bem estar prisioneiro em Marte. Todavia, uma chama de fé queimara no coração de Daniel, assim como queimara no de Davi. Ao enfrentar uma sentença de morte, expedida por um rei irado, essas palavras sobre o Deus de seus pais vieram a ele no meio da noite. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 22. Em todo o Antigo Testamento, talvez ninguém experimentou as trevas como Jó, um homem nascido na antiga terra de Uz, sacudido pelo próprio Satanás, como um coelho na boca de um lobo. Jó perdeu seus 10 filhos, seus rebanhos e manadas, sua saúde e o respeito da esposa, tudo no mesmo dia. Além disso, seus amigos mais íntimos supuseram que ele cometera algum pecado grave e o assediaram com acusações e insinuações. Com os filhos em 10 túmulos recém-cavados, a reputação em pedaços e a saúde em declínio, Jó sentiu-se esmagado pela escuridão. Todavia, em meio a tudo isso, através das lágrimas, ele pôde ainda fazer essa afirmação sobre o seu Deus. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Jó 12, 22. Em outras palavras, este é um Deus que trabalha no escuro. É um Deus que marca o cartão de ponto no turno da noite. Não importa quanto escuro fique, ele continua trabalhando. Não importa o avançado da hora, ele vigia aqueles a quem ama. Os discípulos do Senhor descobriram esta verdade cerca das 4 horas de uma manhã intempestuosa. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre a mar, e queria tomar-lhes a dianteira, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Marcos 6,45. Aqueles homens do barco julgavam estar sozinhos em meio à noite.
Eles pensavam que ninguém os via lutando contra a tempestade. Pensavam que ninguém sabia com seus corações corcoveavam de medo e seus músculos doíam por causa dos remos. Mas não tinham razão. Alguém estava acordado. Alguém vigiava. Alguém andou por dentro da noite da tempestade. Chegou perto do seu frágil barco e disse: Não tenham medo, amigos, estou aqui. Ele os amou no escuro. Não importa a forma que a escuridão tome. Não importa quão distante você se sente do raiar do sol. Ele o ama mesmo assim. O Senhor sabe quando estender de dentro da noite a sua mão e colocá-la sobre você. As pessoas perguntam: como o Senhor sabe o que é experimentar uma falência, sentir a dor de ver um filho rebelde fugir de casa? Mas Ele sabe. Passou por isso muitíssimas vezes. Ele sabe o que é perder as pessoas que ama, pois Ele amava o mundo inteiro e este o esqueceu. Seus filhos se afastam dele com indiferença e desafio a cada dia. Ele já teve de ficar de lado e observar muitos de seus filhos viverem muitos abaixo de seus privilégios nele. Seus melhores amigos o abandonaram, chegando a negar o seu nome. Judas, o administrador de seus negócios, o vendeu ao sinédrio e aos romanos. Seus conterrâneos o rejeitaram, pedindo aos gritos que soltasse o criminoso Barrabás. Até Deus Pai virou as costas para Jesus quando o Filho de Deus vestiu o manto dos nossos pecados. Assim como a menininha clamou ao Pai em seu sofrimento pela morte da mãe, Jesus, naquele túmulo negro da noite de Sexta-feira Santa, não estaria justificado ao dizer: Pai, tu já viste tamanha escuridão? Pai, tu me amas mesmo quando não posso ver ou sentir, não é? Jesus sabia, porém, algo. Ele sabia que mesmo nos momentos mais negros, a mão poderosa de Deus descansava sobre ele. Deus estava trabalhando fora do seu raio de visão, por trás das cortinas, a fim de cumprir sua vontade soberana para o mundo. Ele faz algumas das suas maiores obras no escuro. Louvado seja Deus. Minha amada irmã, não importa a situação que você esteja passando, não importa o tão escuro esteja a sua vida e o processo que você está passando, Deus te vê em meio à escuridão e Ele te ama, mesmo em meio à escuridão. Mesmo que você não esteja o vendo, fica em paz, porque Ele está te vendo. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma noite abençoada. Não tenha medo do escuro, porque o Senhor está olhando e velando por você. Fique na paz.